players! Tudo bem? Que maravilha estarmos aqui mais uma semana compartilhando temas sobre ou que envolvem jogos corporativos, gamificação, ciclo de aprendizado vivencial, experiências no aprendizado, um montão de informações que podem ajudar você a dar novo significado à ludicidade, a dar novos aspectos para aquilo que são os elementos daquilo que é a interação. E sensacional, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero conversar um pouco mais como os jogos podem revelar aspectos da personalidade. Sabia que podem? Os jogos têm essa capacidade de nos ajudar a entender, a compreender ou a desvendar muitos aspectos da personalidade dos seus jogadores. E sim, como elas se relacionam, né? Como esses aspectos se relacionam com o desenvolvimento pessoal. Esse é nosso tema. Vamos ficar juntinhos falando sobre algo que é extremamente relevante para você que tem interesse nesses assuntos. Você sabe que os jogos falam, não é? Os jogos falam muito mais dos jogadores do que muitas vezes nós conseguimos perceber quando não estamos lá tão atentos a esses elementos. Sim, sem perceber, nós vamos descobrindo, né, conhecimentos específicos e gerais desses jogadores. Eles vão mostrando aspectos das habilidades mais escondidas, apresentam as suas competências, tanto hard skills como soft skills, porque no jogo também é possível você identificar como que eles lidam com esses desafios, como que os jogadores, diante dos trabalhos propostos na gamificação, trabalham em equipe, tomam decisão, buscam saídas criativas para o caos. Durante o jogo, você pode ver como eles tomam decisões, resolvem problemas, e todos esses aspectos relacionam aí aspectos das suas habilidades mais escondidas, percepção dos conhecimentos específicos e gerais, os elementos de domínio mesmo, de hard skills, e também os elementos comportamentais, emocionais, o olhar de soft skills estão ali, sendo desvendados, sendo demonstrados através do jogo. E essa visão, presta atenção comigo, gente, essa visão nos fortalece para que o jogo seja além do entretenimento e chegue a um processo de diagnóstico, a um processo de avaliação, a um processo de desenvolvimento pessoal, a um processo de aprendizagem, pois acreditamos sim na estratégia da gamificação para ela ser empregada da melhor maneira possível. Porque entendemos hoje, você também entende, vai entender cada vez mais nos seguindo aqui, nos acompanhando aqui, que o jogo, né, o game em si, ele vai demonstrar aspectos das tarefas cotidianas, seja da empresa, da vida do dia a dia desse jogador, né? Como que ele lida com os projetos, os prazos que são exigidos a partir deles, a motivação, o engajamento e até mesmo dentro do conceito de aprender, de ensino aprendizado. Então, no momento do jogo, preste atenção comigo. Por que eu tô afirmando para você que o jogo ele é capaz de desvendar aspectos da personalidade? Já te falei o quanto ele demonstra, certo isso? Eu já te reforcei que o jogo tem essa facilidade de gerar esse movimento de diagnóstico, de treinamento, né, de desenvolvimento de hard skills, soft skills. E aí, nesse
nesse momento do jogo, a pessoa ela fica o quê? Mais livre. Isso que eu quero que você reforce no seu coração. E aí, na hora que ela se sente mais livre, mais solta, né? A gente vai desvendando esses aspectos mais ocultos da personalidade delas. É como se elas freassem. Simplesmente elas freiam, né? Toda aquela crítica interna, não vou mostrar isso, não vou fazer aquilo, não vou, né? Não, ela dá uma freadinha, ela simplesmente age, né? No jogo, nós temos a facilidade de fazer com que ela tire determinadas armaduras e ela acaba demonstrando os hábitos mais espontâneos. Tá entendendo comigo? Claro que eu preciso registrar uma coisa muito importante para você, que para que esse processo aconteça, né, para que ele realmente consiga pegar os elementos do jogo, que é capaz de demonstrar essas possibilidades, identificar os elementos da pessoa, que é capaz de, na hora dela jogar, ela estar o menos armada possível. Claro que eu preciso registrar para você que não é assim por acaso, né? Há uma construção do jogo que precisa ter sido realmente profissional, a ponto de atender a esses objetivos, né, para que esses elementos aconteçam, bem como a sua capacidade como facilitador do jogo precisa também ter alcançado um nível, né, de habilidade, de maestria, para essa condução acontecer de uma maneira mais assertiva. Você tá entendendo comigo? Então, se você consegue conduzir com maestria um jogo que foi produzido, foi pensado, foi avaliado, arquitetado de forma profissional para revelar esses elementos. Por exemplo, um jogo pode ter sido construído para revelar elementos de motivação interna, de valores dessas pessoas. Um jogo pode ter sido construído para perceber como que ele emocionalmente lida com as diversas situações. Então, trata das emoções. Um jogo pode ter sido construído para desvendar, para revelar aspectos da ação, da atitude, do comportamento. Bem como pode ter sido construído para ensinar, para treinar, para desenvolver alguma competência mais direcionada. Você está entendendo comigo? E sim, o jogo profissionalmente pensado, o jogador sendo conduzido de uma maneira, né, fluida, pelo facilitador que é profissional, que aprendeu a aplicar esse jogo e manejar as dificuldades que vão acontecer no decorrer do jogo, aspectos incríveis para você diagnosticar, para você avaliar, para você perceber, para você desenvolver. Deixa eu te contar, um conceito chave para aplicar, né, o game, é o que a gente chama de estado de flow. É isso aí. O que é o estado de flow? Deixa eu tentar traduzir. Ele consiste como se fosse uma capacidade, né, de bons games, colocar o jogador no estado mental de engajamento total. E aí, na hora que ele joga, ele realiza as atividades, essas informações elas chegam, entende? Então você precisa chegar nesse estado de flow em que o jogador tá simplesmente jogando, sendo quem ele é, sabe? Sem tantas armaduras, sem freios, sem amarras, né? Sem correntes limitando ele. E aí esse estado de flow é que vai favorecendo. Por isso que as atividades, elas precisam ser pensadas, né? Elas são desafiadoras na medida também é que elas despertam essas emoções. Elas precisam colocar ele, né, num cenário onde essa motivação, esses valores são postos à prova. Você tá me entendendo, né? Dá um joinha aí se você tá me entendendo. E aí, senão o jogo vai falhar na sua missão. Ou seja, pai, eu tenho um jogo que ele tem, vou chutar, tá bom? Ele tem como propósito identificar quais são os principais motivadores profissionais, aspectos da personalidade, né, dessa pessoa. E aí simplesmente o facilitador não coloca, não colabora esse estado de flow. Muito obrigada aí pelo joinha, salve coração.
Então, dessa forma, você até tem um jogo que está construído para essa finalidade, mas a condução não permitiu que os jogadores entrassem nesse estágio, estou chamando de flow, que é verdade, esse estado de flow que demonstre esses aspectos dos motivadores profissionais. Eles consigam se fechar para isso. Sei lá, um jogo está proposto a identificar quais são as emoções que aparecem em determinadas circunstâncias, né? Em determinadas circunstâncias desses jogadores. E aí você conseguir identificar como ele lida com hostilidade, com agressividade, com irritabilidade, aspectos hoje, estrutura da personalidade, mas a condução não é feita. Ao contrário, às vezes você é um excelente facilitador, né? Você tem habilidades já e técnicas, né? Quando eu falo habilidades, são técnicas para conduzir esse processo, mas o jogo não está bem arquitetado, né? Aquilo que são os elementos do jogo não favorecem a essas informações. Então, quando eu afirmo para você que o jogo é capaz de desvendar aspectos da personalidade, eu estou dizendo para você se preparar como facilitador para gerar um manejo adequado deste instrumento, favorecendo o estado de flow no momento da sua aplicação, bem como escolher e identificar o jogo mais adequado para aquilo que você precisa e quer investigar. Sim, ser um bom facilitador do jogo importa. Importa para você escolher, importa para você aplicar e importa também para você identificar. Pensa comigo mais um passo do nosso raciocínio. O jogo é incrível, você consegue manejar o jogo e facilitar a interação, integração, engajamento, né? Boa perspectiva das pessoas, né? Em realizar, mas você não consegue avaliar esses aspectos da personalidade que estão postos lá durante o jogar. E aí você falha na hora da avaliação, na identificação, porque vão aparecer sim sentimentos, inseguranças, razões pelas quais as pessoas querem ou não fazer determinados itens. Então, todos esses elementos vão lá aparecer, mas se você não consegue ver, escutar, sentir, perceber esses comportamentos dos jogadores, os aspectos da personalidade deles estão postos, mas você não consegue utilizar essas informações. Tá entendendo comigo? Então eu posso te dizer aí, para facilitar e trazer ainda mais conhecimento, quando bem desenvolvidos os jogos e bem aplicados, aí sim, né, e bem avaliados, né, percebidos, aí sim é possível, através do jogo, identificar esses aspectos da personalidade que eu vou reforçar mais embaixo, mais um pouquinho, já, mais embaixo que eu falo mais um pouquinho de hora, de minutos, na verdade, para nós. Eu estou construindo um raciocínio na sua mente. Então, ele pode desenvolver, sim, esse olhar dos aspectos da personalidade, bem como habilidades e competências do seu jogador, né? Descobrir e aprimorar os talentos que estão lá postos, garantir um melhor aprendizado nas simulações, né? Porque você sai da teoria e você começa a aplicar na prática. Então, você, através das simulações que o jogo proporciona, trazer um melhor aprendizado. Você pode diagnosticar as funcionalidades e as disfunções, não é? Dos times enquanto eles estão jogando. Quais são esses aspectos, né, motivacionais dos seus jogadores, reflexões das atitudes dos seus jogadores. Olha aí, então eu posso te deixar evidente que sim, né, com o objetivo certo do jogo para potencializar esses aspectos e buscar maneiras de melhorar esses aspectos, um bom facilitador consegue perceber elementos da personalidade. Eu tô falando tanto de personalidade que é o nosso foco de hoje, mas o que é, né, efetivamente o que é a personalidade? Eu posso te dizer de uma maneira simples aqui na minha memória, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, o termo personalidade, ele se refere a um conjunto, sabe? A um conjunto de diferenças individuais, né? Padrões característicos individuais de pensar,
de sentir e de agir. Exatamente. É relacionado à nossa individualidade, sabe? É aquilo que é relevante, acho que eu posso falar assim, a um nível pessoal quanto social de uma pessoa. Em outras palavras, é o que vai nos tornar único, né? É o que mostra, olha, eu sou eu e essa é a minha estrutura de funcionar, esse é o meu jeito de fazer as coisas, essa é a maneira como eu penso, é o meu modelo mental que está instalado, é a forma como eu sinto o mundo ao meu redor. É claro que eu não estou tratando aqui, e lá nos jogos também, se não 99,9%, não vai estar tratando dos processos que são mais inconscientes, entende? Pelo contrário, nós vamos tratar aquilo que é mais consciente na estrutura de personalidade. E por mais que ela tenha esse padrão de ação, de pensamentos, de sentimentos, há também algumas características que, se você começa a perceber e entender mais, você vai manejar melhor o seu jogo, diagnosticar melhor essas informações, na medida que os jogadores em estado de flow vão estar através da condução do jogo preparado para isso. Lembra? Esse é o nosso raciocínio. Então a personalidade também tem muito a ver com a consistência, ou seja, é o modo, a ordem, né? É a regularidade clara, reconhecida naquela pessoa, no comportamento daquela pessoa. Em outras palavras, é o mesmo jeito que ela faz as coisas em diversos cenários. Embora a personalidade também tenha aspectos psicológicos, né? A gente não ignora, e muitos autores também não ignoram, a questão fisiológica, né? Também é influenciada por aspectos fisiológicos. Então, reforcei os comportamentos e ações, né? Essa consistência desses comportamentos, sem negligenciar, ou seja, são aspectos psicológicos, mas a gente não pode negligenciar os aspectos fisiológicos, né? E é por isso também que elas são expressões múltiplas, não só comportamento, mas também sentimentos e pensamentos. E aí eu espero que nesse compilado, né, de bate-papo, eu tenha te ajudado, né, a gerar mais esclarecimento da profundidade, né, e da complexidade do que nós estamos falando. Porque eu também quero te tornar um facilitador responsável por esses elementos, né? Entendendo que o jogo, né, embora traga a ludicidade, traga a diversão, traga o prazer, a alegria, né? Não pode tirar você da responsabilidade ao conhecer esses aspectos mais profundamente. Eu não vou abordá-los aqui, a compreender o seu papel no manejo do grupo e na condução individual, né, das particularidades de cada um desses jogadores, a focar num propósito de um jogo arquitetado e pensado, né, também com essa mesma responsabilidade. E aí, como eu já te disse, mas não custa repetir, aí a gente tem todos os benefícios de desenvolvimento de habilidades, de geração de autoconhecimento, de favorecimento de engajamento de times, do processo de ensino a aprendizado e tantos outros que a gente já tem comentado por aqui. E diretamente relacionados aos aspectos do comportamento, né, que é o que a gente está conversando, e perceber esses comportamentos e identificar esse estilo comportamental, para ir organizando melhor a partir da personalidade das pessoas para os mais diversos objetivos que esse estudo, através da gamificação, possa te proporcionar. Essa é uma tendência. É uma tendência, seja pelo modelo de gestão atual, onde a gente olha uma liderança mais humanizada, uma liderança sustentável, uma liderança 4.0, seja um novo sistema de gestão, seja porque as empresas estão sim mais atentas a soft skills e o benefício que isso seja pela necessidade de tornar os processos de treinamento, desenvolvimento, onboard, enfim, né, mais atrativo, né, mais engajados com a cultura organizacional. É hora então da gente se perguntar, né? Como que eu posso então descobrir essas habilidades, né? Como que eu posso perceber essas habilidades? Opa, a resposta a gente já te deu, a resposta eu já te dei no início dessa live.
jogos corporativos, gamificação, metodologias ativas. Você estará não só mais atual, moderno, você estará utilizando metodologias que funcionam para esses fins, bem como você vai estar desenvolvendo e demonstrando o seu diferencial como profissional e ainda assim manejando, né, lidando com os elementos tão complexos do ser humano na hora em que o jogador se revela e você tem condições de perceber esses elementos do pensar, do sentir e do seu comportar, ou seja, os aspectos da personalidade, que é um tema, gente, fala a verdade pra mim, é um tema que gera curiosidade há milênios, posso falar milênios, gente? Que gera curiosidade há tantos e tantos anos. E que instiga mesmo, né? E você vai poder perceber lá, né? Se a pessoa é mais racional e mais emocional, se a pessoa é mais introvertida do que extrovertida, se a pessoa é mais reservada ou mais expansiva, se a pessoa, sabe, aspectos da personalidade, se ela lida mais por sensação ou por pensamento, se ela gera, né, mais movimento por conta de tarefa ou por conta das pessoas, se ela tá mais focada em resultados do que de relacionamento, ou seja, você vai conseguir perceber esses elementos da personalidade, né? Se ela está mais fortalecida emocionalmente ou se ela está mais frágil emocionalmente, através daquilo que ela fala, de como ela lida com o jogo, você vai começando a perceber quais são esses movimentos de pensamento, quais são essas convicções, quais são essas crenças. Tudo isso são aspectos da personalidade que, claro, isoladamente não te falam nada, mas quando você é profissional, né, um facilitador profissional, utilizando este jogo que é capaz de revelar esses aspectos, com maestria você conduz, né? Com maestria você identifica esse talento, esse potencial, você percebe o que precisa desenvolver, você gera esse autoconhecimento, certo? Então eu quero traduzir para você de uma maneira simples, focada. O jogo precisa, já que a gente está falando de desvendar aspectos da personalidade através do jogo, o jogo precisa favorecer a essa identificação. Uma teoria base, é importante eu te falar isso, uma teoria em base, porque há N estudos da personalidade, né? Há N pesquisas dos aspectos da personalidade, sejam de tipologias, sejam de Big Five, seja de modelos, né? Três dimensões, enfim. Então, uma teoria de personalidade precisa embasar, né? Por quê? Porque senão você não foca o seu olhar. O facilitador precisa realmente conduzir o processo e o jogador se mostra. Você entendeu isso, gente? Ou seja, com o jogo certo, com um facilitador certo, não é? Com a teoria que embasa certo aquilo que você precisa dizer, né? Uma teoria consolidada que precisa dizer. O jogador se joga e você conduz com maestria esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de melhor interação com o time, de maiores resultados organizacionais, de favorecimento, de aderência entre essa personalidade e a cultura, se dá ou não fit cultural e assim por diante. Então é sobre isso. Se você entrou um pouquinho depois, assiste a live toda, porque tá incrível. Como que a gente identifica os aspectos da personalidade? Sim, os jogos podem favorecer. De que maneira e quais são os meus pontos de alerta para esta finalidade? E o jogador que entra em estado de flow, aquilo que ele é, na sua essência, estará ali, posto para perceber, diagnosticar, desenvolver, apoiá-lo. Mais que isso, apoiá-lo no seu processo. Um beijo e continua por aqui. Compartilha esse perfil com os seus amigos. Compartilha esse perfil com pessoas que você identifica de interesses nesses temas. Seja profissionais da área de recursos humanos, mentores, psicólogos, coaches, terapeutas holísticos, porque a gente pode aumentar muito o movimento de utilizar jogos corporativos, metodologias ativas, gamificação em benefício aos profissionais
processos que você já executa no seu dia a dia. E toda semana tem sempre conteúdo novo, denso como esse, mais de uma vez por semana, e todo dia tem preciosas informações para você sobre este tema. Beijo!